Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Mensagem 19, rejeição ao ministério de Pedro e o seu novo papel. Leitura da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. E também 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. A intenção desta mensagem é mostrar, ao longo do tempo, desde que Deus chamou Pedro e os outros 11 apóstolos ao ministério para dar o início à igreja a partir do dia de Pentecostes, e até a rejeição do seu ministério por parte de Jerusalém, dos irmãos de Jerusalém. Essa nova maneira de ver, nós não encontramos em nenhum livro dos comentários da Bíblia. Depois que nós percebemos que havia alguma coisa que não está bem contado, e especialmente quando lemos as epístolas de Pedro, a segunda epístola de Pedro especialmente, nós vimos que Pedro estava tratando de uma forma muito séria com relação aos falsos apóstolos e os falsos mestres e os que zombavam da palavra dos apóstolos. Não vimos nenhum comentarista falar a respeito deles de uma maneira mais assertiva ou mais acertada, porque nós percebemos que eram exatamente os mesmos que ainda estavam na igreja em Jerusalém, no entanto, estavam sob a direção de Tiago, em que a igreja em Jerusalém voltou à prática da lei, aos costumes de Moisés. Então, nós vamos falar ou revelar uma faceta pouco conhecida dos leitores da Bíblia. Vamos então, nessa mensagem, falar um pouco, acompanhar o ministério de Pedro ao longo do tempo. Vamos fazer uma retrospectiva. A liderança firme do apóstolo Pedro, na primeira fase da vida da igreja em Jerusalém, era uma vida da igreja cheia de vigor e o governo evidente do Espírito por meio da palavra dos apóstolos. Nenhum sinal da prática da circuncisão, nem da lei de Moisés. Antes nós vemos a novidade do Espírito em todo instante, como evidências da nova dispensação, da fé, com a morte e ressurreição de Cristo. Desde o dia de Pentecostes, quando a igreja foi gerada, Deus derramou o Espírito Santo e iniciou essa vida maravilhosa da igreja, cheia de vigor. No entanto, até esse período durou cerca de 6 anos, até que se iniciou a grande perseguição à igreja
em Jerusalém que surgiu na morte de Estevão. Mas foram 6 anos de extrema prosperidade da igreja. A cruz de Cristo é um marco de uma nova dispensação, a dispensação da fé, a dispensação do Espírito. A cruz marca o fim da tentativa do homem em atender às exigências de Deus, às exigências da justiça de Deus, através do esforço da carne. Até mesmo aqueles que tentam agradar a Deus na prática da lei. A cruz. O que é a cruz para você? A cruz, para muitos cristãos, é simplesmente o fato de, através da crucificação de Jesus Cristo, nós termos recebido o perdão dos pecados. E não passa muito disso o significado. Queridos irmãos que nos acompanham, eu quero dizer para vocês, a cruz é muito mais do que isso. A cruz realmente marca o fim de uma dispensação, da dispensação da lei. Inicia-se uma nova dispensação. Essa dispensação, através da morte de Jesus na cruz, nos trouxe uma viva esperança, muito mais do que meramente o perdão de pecados. Não é à toa que Pedro, na sua segunda epístola, nós podemos até ver, e ele diz: Senhor Jesus, perdão, primeira epístola, logo na primeira epístola de Pedro, ele diz, no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guiados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro entendia que a cruz marca uma nova expectativa de uma vida vivida com uma viva esperança, porque a cruz nos trouxe um novo nascimento. A cruz nos trouxe a regeneração, porque nosso Senhor Jesus Cristo não só morreu, mas ao terceiro dia, sob o poder do Pai, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Isso nos trouxe uma viva esperança. Portanto, irmãos, a cruz, para muitos, é apenas o perdão de pecados, mas para nós não é. Para nós, significa o fim da tentativa do velho homem em fazer coisas para Deus e tentar agradar a Deus. E a cruz significa um novo início, através da ressurreição de Jesus, para uma vida totalmente, não mais pelo velho homem, mas através do novo homem. Por isso que ontem, estamos aqui, só para quem nos acompanha à distância, estamos no final do Congresso das Mulheres aqui na Estância Árvore da Vida. E ontem à tarde,
nós demos uma palavra para as mulheres, que eu vou falar alguns pontos principais a todos. A morte de Cristo traz-nos uma nova dispensação. Segundo o livro de Romanos, capítulo 6, a cruz de Cristo também levou consigo a morte, o nosso velho homem. Em outras palavras, o homem que tentou agradar a Deus por séculos, ele não vai conseguir agradar a Deus e não vai conseguir ser justificado perante Deus através das obras da carne, obras da lei. A sua esperança está em sua morte na cruz de Cristo e na sua ressurreição através da ressurreição de Cristo. Irmãos, nós morremos com Cristo, nosso velho homem morreu com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Nós passamos a ter uma nova esperança, porque nós passamos a viver em uma outra esfera, na esfera da ressurreição. É isso que a cruz faz. A cruz nos dá uma nova dispensação. Romanos 6. Romanos 6, versículo 3. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi crucificado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E no capítulo 7, versículo 6, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, não na caducidade da letra. Irmãos, a cruz nos marca um novo momento, que agora a igreja é capaz de fazer a vontade de Deus a partir desse momento. É um momento do Espírito. O Espírito Santo foi derramado. O poder não vem do homem, o poder vem do Espírito. A igreja recebe o derramamento do Espírito para ter poder para fazer a obra de Deus. Isso mostra que o velho homem é incapaz de fazer a vontade de Deus. Então, a cruz mostra que nós, os cristãos, devemos aprender a não mais confiar na carne, confiar no nosso velho homem, na sua capacidade, mas nós passamos a confiar no poder do Espírito e vivemos em novidade do Espírito, em novidade de vida, através do novo homem. E esse novo homem, irmãos, está na esfera de Deus. Não sei se eu consigo explicar para vocês. Eu, às vezes, me sinto um pouco pesado de língua, pesado de boca. Não consigo transmitir o que eu sinto para vocês. Irmãos, nós, sem percebermos, nós ainda confiamos muito em nós mesmos. Sem percebermos, nós ainda achamos que nós temos qualidades e nós temos talentos para mostrar que nós podemos servir a Deus e Deus nos deu esses talentos. Irmãos, só um pequeno exemplo para vocês. Enquanto eu falo aqui, eu ministro a palavra,
Vocês percebem que o protagonista não sou eu. O protagonista deve ser o Senhor através da palavra. Em outras palavras, se nós entendemos realmente que que a cruz trouxe o fim do nosso velho homem e dá o início ao nosso novo homem, nós não estaríamos aqui lutando para ser protagonista na obra do Senhor, na igreja do Senhor. Isso se refere a qualquer um que serve ao Senhor em algum serviço. Quem tem que aparecer não sou eu. Quem tem que aparecer é o Senhor. O Senhor Jesus disse em João capítulo 5, as palavras que eu falo com vocês, eu não falo de mim mesmo. Da forma como ouço do Pai, e assim eu ajo. Eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não busco a minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou. Mas a quem busque a glória? Quem fala por si mesmo, busque a sua própria glória. Irmão, nós não estamos livres disso. Estamos muitas vezes sempre disputando protagonismo com Deus, né? Temos que tomar cuidado. Eu não tenho que mostrar meu talento. Eu não tenho que mostrar o que eu sei fazer. Eu tenho que deixar Cristo aparecer, a palavra de Deus aparecer em qualquer serviço. Serviço de música, serviço de congresso das mulheres, serviço nas conferências e qualquer tipo de serviço. Onde eu apareço, não sou eu quem deve aparecer. E quem deve aparecer é o Senhor. Só por esse ponto, pequeno ponto, você mostra como nós ainda não entendemos o fim de uma dispensação e o início de outra dispensação. O início de uma nova dispensação, a dispensação da fé, a dispensação do Espírito. Irmãos, quem deve ser o protagonista é o Espírito. Nós somos apenas canais. Vocês estão me entendendo? Por isso, irmãos, nós conseguimos ser um. Assim não há competição entre nós. Não há disputas entre nós. Em quem aparece mais, quem aparece menos. Porque quem aparece é o Senhor. Quem aparece é o Espírito. Quem aparece é a obra do Senhor sendo realizada, né? Em segundo ponto, Deus, através do ministério de Pedro no começo, trouxe aquele vigor do Espírito, em que Deus conduziu Pedro a falar com ousadia acerca da crucificação de Jesus e a sua ressurreição. Ontem eu havia falado para vocês que, de um lado, o Senhor precisa usar a sua igreja com o poder do Espírito Santo por meio da sua palavra. Ele precisa ganhar muitas pessoas. É por isso, irmão, nós saímos de quatro paredes, vamos para as ruas pregar o Evangelho, vamos para as ruas fazer comportagem, vamos para as ruas fazer vem e vê, vamos para as ruas para ganhar as pessoas. Porque, irmãos, a igreja é formada de coração de pessoas. O que interessa a Deus é o coração capaz de receber a semente divina. Mateus 13. Porque, através da igreja, o Senhor quer a multiplicação, o Senhor quer expansão, pregação do Evangelho. Irmãos, é para nós conseguirmos mais pessoas para Deus poder trabalhar em seu coração.
Então essa é a obra aparente, obra externa, multiplicação, muitas pessoas alcançadas. Nós estamos chegando em todos os continentes. Essa palavra está chegando em todos os continentes. Essa é a obra que o Senhor está fazendo através do poder do Espírito Santo e através da palavra. E eu disse também ontem que ao mesmo tempo que o Senhor está fazendo essa obra externa, porque Ele precisa alcançar os corações das pessoas que Ele tem que alcançar, porque o reino de Deus é produzido nos corações das pessoas através da palavra. Portanto, nosso trabalho é expandir o reino de Deus, a obra de Deus, fazendo essa obra se expandir, se multiplicar. No entanto, a obra de Deus, uma vez alcançada você, não para. O seu coração, falei ontem, precisa ser enchido da verdade, enchido por Cristo. Isso tudo, irmãos, vem através da cruz de Cristo, que marca uma nova dispensação. E nessa nova dispensação, a vontade de Deus tem que ser feita. Como a vontade de Deus tem que ser feita? Irmãos, Deus deseja colocar Cristo sendo o cabeça sobre todas as coisas. Cristo precisa encabeçar sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa é a vontade de Deus. Enquanto durar o tempo, tudo que Deus quer fazer é esse trabalho, encabeçar Cristo. E para Ele conseguir encabeçar Cristo sobre todas as coisas, Ele precisa da igreja. Por isso Ele produziu a igreja com o marco da cruz de Cristo. Inicia-se a esperança para Deus de realizar sua obra. Então, irmãos, a igreja não deve confiar na sua carne, confiar em si mesmo, mas confiar o quê? No Espírito Santo e na palavra que vem. E o Senhor está fazendo esse trabalho em nós. Mas ao mesmo tempo, Deus precisa de uma igreja que esteja totalmente cheia de Cristo mesmo, cheia da verdade. Por isso, a igreja que vai dar plataforma para Deus realizar sua obra aqui na terra, é aquela igreja que é o seu corpo, Efésios capítulo 1, versículo 22, 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, a igreja é um meio usado por Deus para poder Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. E como a igreja pode ser usada como plataforma, como instrumento para Deus encabeçar Cristo sobre todas as coisas, então a igreja precisa chegar a um nível usável por Deus, utilizável por Deus. Esse nível qual é? Está no versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, queridos irmãos e queridas irmãs que estão aqui no Congresso das Mulheres, ao mesmo tempo que Deus nos usa para expandir, ganhar mais pessoas, pregar o Evangelho e cuidar das pessoas, Deus está fazendo uma obra em mim e em você. Deus quer me encher. Deus quer encher você. Por que Deus quer me encher? Deus quer encher em você. Porque eu não estou totalmente encabeçado por Cristo. Ainda tenho muitos elementos do velho homem ainda. Por isso que a cruz tem um marco na minha vida, só que a realidade acontece gradualmente. Não acontece de uma vez por todas. Por isso que eu li também para vocês, ontem, né? Capítulo 4 de Efésios,
Não foi assim que aprendesse, versículo 20, não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Deus quer colocar a verdade em Jesus em cada um de nós e encher até o topo. Por quê? Porque nós ainda carregamos o velho homem, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Se deixar, o meu velho homem aparece. O meu velho homem quer aparecer. Vocês entenderam? Então o Senhor precisa todo o tempo trabalhar em mim. E aí, para quê? Versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então ele precisa renovar minha mente. Como ele pode renovar minha mente? O que eu tenho que fazer para Deus renovar minha mente? Colocar minha mente no espírito. Colocar minha mente no espírito, na prática, significa o quê? Você praticar, inculcar a palavra de Deus no coração, através da imersão, transcrição, dormir com Deus, acordar com Deus, fazer imersão refinada, compartilhar com os irmãos, servir ao Senhor, pregar o Evangelho. Você está sendo o quê? Você está inculcando a palavra no coração e a sua mente está sendo renovada. Romanos 12, 2, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente renovada permite essa palavra, o Espírito, transformar a minha alma. E essa transformação significa o quê? Menos o meu velho homem e mais o novo homem. Isso vem através de Cristo me encher. E aí eu chego em Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, irmãos, o que Deus está fazendo? De um lado, está nos usando para fazer a obra no exterior, pregando o Evangelho, cuidando das pessoas, ganhando mais pessoas, mas ao mesmo tempo, irmãos, essa palavra está me santificando, essa palavra está me purificando, me lavando, tirando os elementos do meu velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, está me renovando a minha mente, transformando a minha alma. Eu estou tendo cada vez mais elemento do novo homem e cada vez menos o elemento do velho homem. Cristo está me enchendo. E quando Ele conseguir encher totalmente a igreja será a plataforma para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Tem gente que fala, quando eu tiver mais tempo, talvez quando estiver aposentado, eu vou servir ao Senhor, vou ter tempo para servir ao Senhor. Porque você só está enxergando a obra exterior. E a obra que Deus faz em você? Você vai deixar sem o Senhor trabalhar até a sua aposentadoria? Você está perdendo tempo. O Senhor não está tendo oportunidade de trabalhar em você. Deus não precisa meramente de mão de obra nossa para fazer o que tem que fazer exteriormente. Deus quer fazer aqui, ó. O produto principal da obra do Senhor está aqui dentro. O produto principal não é mão de obra para executar o que Deus quer fazer. O Senhor, um dia, o Senhor vai olhar para você, o seu coraçãozinho, somado com o coração de todos nós, e o Senhor falar, essa é a minha obra-prima. Valeu a pena todo o esforço. Por isso, irmão, não perca tempo. Quando tiver mais tempo, você vê o Senhor. O Senhor não vai conseguir produzir aquilo que Ele quer em você. Não perca tempo. Vamos deixar o Senhor trabalhar em nós.
Senhor Jesus. Agora vamos voltar para o Pedro. Falei de Pedro, mas não toquei em Pedro agora, né? Vamos lá. Então, vamos lá no comecinho, Atos 2. Vamos acompanhar a vida de Pedro. Vocês entenderam como a cruz é um marco? Sem a cruz, irmão, não há o trabalho do Espírito Santo. Sem a cruz, não tem a palavra dos apóstolos. Sem a cruz, não tem milagres e sinais do Espírito através da igreja. Não tem a vida do novo homem. Não tem a vida do Espírito em novidade de vida, em novidade do Espírito. Irmãos, graças a Deus, irmãos, é através desse marco maravilhoso que é a cruz, irmãos, é que nós estamos hoje experimentando toda essa coisa maravilhosa que está acontecendo entre nós. Por isso, irmãos, a cruz é importantíssima. Não é só uma questão de não praticar mais a lei. Não, a cruz trouxe toda essa novidade, todos esses milagres estão acontecendo. Nunca mais, irmão, nós agora que conhecemos o caminho do Espírito, nunca mais precisamos andar na caducidade da letra, na repetição, não é isso? Na coisa que não acontece nada de novo. Graças a Deus, irmãos, a vida da igreja hoje, todo dia tem novidade. Amém. Atos 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Isso quer mostrar o quê? Que Jesus, o Nazareno, era o homem aprovado por Deus, o homem enviado por Deus, e o povo de Israel desprezou. Claramente, ele foi enviado por Deus com sinais, milagres e prodígios realizados, que Deus realizou por meio dele. Essas são as palavras de Pedro. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos. Olha a ousadia de Pedro. Ele estava falando aos judeus e principalmente dirigindo-se aos líderes judeus. Vocês mataram esse Jesus, que Deus claramente enviou Jesus para o seu povo, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse retido por ela. Quer dizer, ele pregou ousadamente a respeito da morte de Cristo e também sobre a ressurreição de Cristo, que realmente, irmãos, traz um novo começo. Tá? Aí no capítulo 3, eu vou pular, vou caminhar um pouco rápido. Capítulo 3, versículo 13, Pedro fala, o Deus de Abraão. Primeiro ele fala assim: vocês todos estão admirados pela cura desse coxo de nascença, de mais de 40 anos de idade, de um salto, ele foi curado, e vocês acham que foi por nossa virtude, né? Se pelo nosso poder é que esse homem foi curado? Ele fala, não, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Pilatos havia decidido soltar Jesus, mas o povo gritou não, e gritou crucifica-o, crucifica-o, e no fim eles soltaram um ladrão, bandido, Barrabás. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. É pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita
na presença de todos vós. Daqui para frente, irmãos, depois do marco da cruz, a dispensação do Espírito, da dispensação da fé, irmãos, não é mais pela capacidade humana. Por isso, irmão, não queira servir ao Deus pelo seu talento natural, sua capacidade natural. O talento que você precisa, que Deus precisa dos membros do corpo de Cristo, Ele dá. Ele dá, e é dele. Ele dá, mas Ele não usa em natura. Ele usa só quando estiver passado pela morte. Ele só pode usar em ressurreição. Então, irmãos, se eu tenho algum talento que está sendo útil para Deus, irmãos, é porque Ele quer usar, só que Ele só usa depois que passa pela morte e a ressurreição. Por quê? Aí eu não procuro me gabar. Se Moisés tivesse tirado o povo de Israel aos 40 anos de idade, ele poderia dizer, foi pelo meu braço, pela minha capacidade, né, que eu aprendi no Egito, é que tirei esse povo do Egito. Deus não quis usá-lo quando tinha 40 anos de idade. Mas quando chegou 80 anos de idade, Moisés disse, Senhor, chama outro. Eu não tenho mais capacidade. O Senhor me chamou muito tarde. Se fosse 40 anos de idade, talvez, mas hoje sou pesado de língua, pesado de boca, não sei nem falar direito, só todo dia estou aqui apacentando, cuidando do rebanho, né? Eu não sei mais falar. E o Senhor falou, não é você mesmo que eu quero usar. Irmãos, Deus não quer usar a nossa capacidade natural. Ele usa, né? Se ele precisa de alguma coisa, algum talento seu, Ele usa. Ele que te dá talento, mas Ele espera passar pela morte, depois Ele usa. Espero que vocês estejam me entendendo o que eu quero dizer, né? Capítulo 4, versículo 3. Porém, muitos os que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Irmãos, esse trabalho do Espírito para alcançar pessoas é o que o Senhor quer nos usar para fazer. Por isso, irmão, nós não paramos de pregar o Evangelho. Nós não paramos de ir para as ruas. A igreja está indo para as ruas, não está? Você está fazendo, né? As 3 irmãs que estiveram aqui, irmãos, encorajaram vocês, as mulheres do Congresso das Mulheres, em não só ouvir a experiência das outras, em que vocês também possam ter as suas experiências. Que tal você não faça parte de alguém, uma intendente que sirva a casa de adolescentes? Quem sabe você não seja uma capitã, uma adolescente que faça parte do TCI e faça, você mesmo tenha experiência de fazer ou vem ver, né? Vai para uma região de um grupo familiar, ou vai para um bairro, vão fazer ou vem ver. Quem sabe você não pode ir para a rua, mas você pode fazer missão família, em casa ou no local de reuniões. Não deixe de participar. Tenha você experiências. Você vai ver, irmãos, que nessa nova fase da dispensação do Espírito, você vai viver em novidade de vida. Você pode dizer, eu já tenho muitos problemas em casa. Meus netos me dão problemas. Meus filhos me dão problemas. Eu tenho um problema com meu marido, tenho um problema com todo mundo. Já tenho carga pesada demais para carregar. Mas o Senhor Jesus fala em Mateus 11. Venham a mim todos vós que estáis sobrecarregados e cansados. Em vez de ele falar, me dá o seu jugo. Não, ele falou, tomai o meu jugo. Ele quer sobrecarregar mais você ainda. Só que quando você toma o jugo do Senhor, você encontra descanso. Sabe por que você continua? Estou falando com as mulheres do Congresso das Mulheres. Quem me acompanha, né, pelo vídeo, saiba que eu estou falando com elas.
Vocês mulheres, que se acham que estão cansadas, estão sobrecarregadas, estressadas, angustiadas, precisam de ajuda de profissionais, para tirar você desse estresse, tirar você dessa angústia. Irmãos, pode até contar com a ajuda desses profissionais, mas tem uma maneira muito boa. Toma o jugo do Senhor. Vai servir na casa de adolescentes. Vai sair com os adolescentes no TCI. Vamos servir, vamos telefonar para alguma pessoa em Missão Família. E você vai receber, quem sabe, alguém do outro lado da linha que você nem conhece. Vai chorar aos prantos, dizer: Deus mandou você naquela hora mais necessária. Ela não tinha mais a quem apelar quando você telefonou para ela. E você passa a tomar mais um jugo. Vai falar: Senhor, em vez de me tirar a carga, o Senhor me deu mais uma carga. Tem que cuidar dos problemas daquela pessoa. Mas é interessante, quando você cuida dos problemas daquela pessoa, os seus problemas desaparecem. Vamos fazer isso? Tá. Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus e nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quem obedece a Deus, quem obedece ao Espírito, quem obedece à palavra, irmãos, o Espírito, Deus dá o Espírito Santo para você. Eu estou lendo esses versículos, não sei se vocês estão percebendo, estou lendo esse versículo para mostrar para vocês a ousadia de Pedro. Ele era ousado em falar sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição. E quando ele fala da morte, ele não tem nenhuma preocupação em acusar os judeus que eles que mataram. Irmãos, era para ter medo. Um dia vai acontecer alguma reação. Mas Pedro não tinha medo. Pedro, ele continuava falando ousadamente. Por isso, irmãos, a palavra da cruz é loucura para alguns, mas é poder de Deus para outros. 1 Coríntios 11, 17, 18. Vamos lá ver? Senhor Jesus. 1 Coríntios 1, 17 e 18. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Quer dizer, até Paulo, para pregar aos coríntios, ele não usou sua própria sabedoria, sua eloquência para falar. Irmãos, não use o seu talento para substituir o poder do Espírito. Deixa que o poder do Espírito faça a sua obra. E seja você um canal. O que mais me maravilhou nesse congresso das mulheres, que as mulheres que estavam aqui, falando, aparentemente lendo, mas o que elas liam, eram parte de si, do que desfrutaram da palavra. Já é a verdade constituída nelas, e a verdade vivida por elas. Então elas estavam servindo de canal para Deus falar, para Deus usá-las. Irmãos, isso é o que mais me impactou. Nenhuma delas estava aqui querendo aparecer. Nenhuma delas aqui querendo mostrar que eu sou melhor. Não. Todas elas serviram de canais para que o Espírito possa fazer o que Ele quer fazer. Irmãos, é isso que é o nosso serviço daqui para frente, irmãos.
Quem tem que aparecer não sou eu nem você. Quem tem que aparecer é o Espírito. Quem tem que aparecer é o Senhor. Quem tem que ser feito, o trabalho tem que ser feito, é o trabalho que o Senhor quer fazer, a obra dele na igreja, né? Então, irmãos, isso tudo mudou, porque antes, irmãos, é cada um querer ser melhor, cada um quer aparecer, é ou não é? Mesmo na nossa fase anterior da vida da igreja, havia muita competição, muita disputa, muito ciúme, muita inveja. É ou não é? Graças a Deus, irmão, essas coisas desapareceram. Eu não digo que desapareceram por completo, mas pelo menos a gente não vê mais de uma forma em geral. Graças a Deus, irmão, o Senhor está tirando isso. Agora, irmãos, todos nós estamos cadenciados no mesmo ritmo, mesma frequência, mesma fase. Todos nós estamos, o quê? Pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, né? Nós somos unidos de alma e nós temos o mesmo sentimento. Irmãos, graças a Deus, o Senhor está tirando o quê? Tirando rivalidade entre nós. O Senhor está tirando vaidade. Querer aparecer é vaidade. Irmãos, o Senhor está tirando vaidade de nós. O Senhor está tirando a presunção de cada um achar-se superior aos outros, melhor que os outros. O Senhor está, tirando o egoísmo, cada um tomando carga também dos outros. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo entre nós. Esse é o trabalho do Espírito para que o corpo de Cristo, irmão, possa fazer a obra de Deus. Em Colossenses, o trabalho final do trabalho do Espírito Santo é de que na igreja não há judeu, não há grego, não há nem homem, não há nem mulher, irmão, porém Cristo é tudo em todos. Não eu aparecendo, você aparecendo, mas quem aparece é Cristo. Cristo é tudo em todos, tá? Ó Senhor Jesus. Por isso, versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E versículo 23: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, passou aquela fase de grandes homens capazes que fazem a obra de Deus. Hoje nós somos, irmãos, todos pequenas batatinhas, quase que no anonimato, não é? Mas quem está fazendo a obra? O Espírito Santo está fazendo a obra. É loucura. Quem fez isso, irmãos? Quem marcou esse novo início é a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, tá? E Pedro pregava forte. E Pedro não mencionou uma vez sequer a prática da lei. Você consegue achar em todo o livro de Atos dos Apóstolos Pedro voltar para a lei? Pedro nunca mencionou a circuncisão, nunca mencionou a prática da lei. A ousadia de Pedro foi porque ele recebeu poder juntamente com os que estavam reunidos no dia de Pentecostes, quando desceu sobre eles o Espírito Santo com o fim de serem testemunha de Jesus, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos, vamos continuar nesse caminho, vamos estar nos enchendo do Espírito todos os dias. Como podemos nos encher do Espírito todos os dias? Nós temos a imersão, podemos fazer a imersão na palavra, podemos ouvir, dormir com Deus, acordar com Deus. O Ami deu boa solução para quem não consegue dormir, né? Ele dorme ouvindo a mensagem, não é isso? Dorme rapidinho, né, Ami? Rapidinho. Não precisa tomar remédio não, né? Dorme. E acorda também ouvindo a mensagem, acorda, né? Também, né? Então vamos estar imerso nessa palavra, andando no sofá, na rua,
no trabalho, pregando o evangelho, irmãos, sempre cheio do Espírito, cheio da palavra. Irmãos, a palavra nos enche do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Ó Senhor Jesus. E dessa maneira, irmãos, Pedro, cheio do Espírito Santo, falava às autoridades com poder, chegando a acusar com intrepidez que eles mataram a Jesus, o Nazareno. Eu tenho que passar rápido aí, muita coisa eu tenho que comentar agora. No entanto, a intrepidez de Pedro na liderança da igreja durou até a perseguição após a morte de Estevão, isso no ano 35. O dia de Pentecostes aconteceu no ano 29. No ano 35, Estevão foi martirizado. Então foram 6 anos de uma vida da igreja vigorosa. O Espírito fazia a igreja prosperar com poder e com milagres durante 6 anos. Mas a partir da perseguição da igreja, aí mudou. Por que mudou? Irmãos, a Bíblia, em Atos capítulo 8, não registra sobre os detalhes da perseguição. Mas nós conseguimos achar alguma coisa, para mostrar que aquela perseguição foi muito severa. Tão severa que muitos cristãos, homens e mulheres, foram presos, foram perseguidos e alguns foram mortos por algum tribunal. E foi uma coisa horrível. A perseguição foi tão grande que todos, exceto os apóstolos, tiveram que se mudar de Jerusalém. Tiveram que sair. Olha que perseguição, tá? Então, eles, capítulo 8, vamos lá, Atos capítulo 8, Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos, vocês perceberam, eles foram, aqui fala, todos foram dispersos, todos, somente os apóstolos não, todos foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Depois eu vou mostrar um mapa para vocês. Judeia é a província onde estava Jerusalém, e Samaria é uma província ao norte, logo junto à Judeia, tá? Então, ali aconteceu a primeira dispersão. Alguns homens piedosos, mas o versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Os zelosos da lei, eles podiam pedir autorização dos sacerdotes para ir na sua casa com poder de polícia para prender você. Não é horrível? Você está tranquilo na sua casa, vivendo a sua vidinha, de repente vem um zeloso da lei, com a autorização do sacerdote na mão, dizendo que você é um daqueles que segue Jesus ou Nazareno, e ele prende você, prende a sua família e leva para julgamento. Muitos ficam na prisão, outros são mortos. Vocês perceberam o rigor daquela perseguição que não foi relatado aqui, tá? Então, o que aconteceu? Com certeza, alguns passaram a considerar, diante desse sofrimento todo, que a liderança da igreja em Jerusalém era muito radical, que provocou a ira da liderança dos judeus, E por ter confrontado os líderes judeus, assim como Pedro, chegou a acusar várias vezes que eles mataram a Jesus. E Tiago, irmão de Jesus, não é o Tiago apóstolo, irmão de João Zebedeu, mas esse Tiago, irmão de Jesus, passou a ser cotado para a liderança
pelos que eram partidários para voltar à prática da circuncisão e da lei de Moisés, para evitarem a perseguição. Um sinal forte disso foi que quando Paulo se converteu, vocês se lembram quando Paulo escreveu em Gálatas, podemos até ler, Gálatas capítulo 1, versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas, e com ele, permaneci com ele 15 dias. 3 anos depois, já no ano 40. 5 anos depois do início da perseguição. Ano 40. Paulo se converteu no ano 37. No ano 40, ele sobe a Jerusalém para avistar-se com Pedro, Cefas. Ali, irmãos, ele não encontrou, não viu nenhum outro dos apóstolos. Versículo 19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Quer dizer, não estava mais em Jerusalém qualquer outro dos apóstolos, ou pelo menos Paulo não se avistou com ninguém mais. E quem ele viu era o Tiago. Quer dizer, Tiago, o irmão do Senhor, não apóstolo, ele já era cotado para ser a liderança substituta de Pedro e os apóstolos. Porque Pedro era muito radical, atraiu toda aquela perseguição, tá? Mas isso ainda não tinha se consolidado, mas já estava se formando essa tendência, tá? Então, Deus ainda queria usar Pedro para abrir a porta da igreja para a inclusão dos gentios. Sob a liderança de Pedro, a igreja tinha paz em toda a Judéia, está em capítulo 9, vamos lá, Atos 9, Senhor Jesus, vamos acompanhar a vida de Pedro aqui, 9, 31, Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, porque Deus ainda tinha que usar Pedro para mais uma coisa. Aí acontece, Pedro, estava passando por toda parte, desceu também aos santos que havia em Lida, e ali, encontrou Enéas, que estava 8 anos de cama, era paralítico, e Pedro curou. O Espírito Santo ainda era com Pedro, tá? E viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E depois, versículo 36 até 43, houve outro milagre grande, que é a ressurreição de Dorcas, ou ressurreição de Tabita. Deus usou Pedro para ressuscitar. E aí, quando, no capítulo 10, Pedro ainda estava em Jope, em Cesareia havia um centurião, um homem temente a Deus. Ali orando, Deus então pediu para ele chamar a Pedro, porque ele precisava que Pedro fosse até a casa de centurião para trazer o evangelho ali para os gentios. E assim aconteceu. E quando Pedro estava em Jope, subiu ao terraço para orar. Era meio-dia, imagina só, orar ao meio-dia, e teve fome, amigo? Teve fome. Meio-dia teve fome. Aí, enquanto preparavam coisas para ele comer, ele teve uma visão. Acho que ele estava tão faminto, Deus então mandou comida para ele. Veio um lençol e estava toda sorte de quadrúpedes e répteis. E disse uma voz que vinha do céu: Pedro, levanta-te, mata e come. Pedro, de jeito nenhum, nunca entrou na minha boca qualquer coisa imunda. Aí isso se fez por 3 vezes. Vocês sabem, o Senhor já estava preparando Pedro para aceitar os gentios.
Apesar de Pedro havia pregado que a bênção de Abraão iria chegar para todos os povos da terra, mas ainda assim, no seu conceito, Deus havia chamado só os judeus. Aí, quando Pedro foi chamado, vamos resumir a coisa, Pedro foi chamado até a casa de Cornélio. O que aconteceu? Vou pular bem rapidamente no capítulo 10, versículo 44, né? 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Irmão, é uma coisa que os judeus não esperavam. Deus também batizou com o Espírito Santo os gentios que creram no Senhor para o mesmo corpo, o corpo de Cristo. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém tal, né? Eu não tenho mais tempo para falar muito sobre isso. Vamos lá, capítulo 11. Aí, irmão, começa a mudar a história da igreja de Jerusalém. Versículo 1: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Eles repreenderam a Pedro. Irmãos, aqui diz os da circuncisão. Isso quer dizer, na igreja em Jerusalém, já estava surgindo nos bastidores um partido dos que defendiam que a igreja precisa voltar à prática da circuncisão e dos costumes de Moisés. Porque, sob a liderança de Pedro, a igreja estava caminhando num caminho muito radical, confrontando os judeus. Então, vocês estão percebendo que começou a acontecer uma transição na igreja em Jerusalém. Os que eram, né? Pedro então teve que explicar como Deus o conduziu a anunciar o evangelho aos gentios e como Deus concedeu o mesmo dom a eles foi outorgado, assim apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Porém, irmãos, isso não minimiza o fato de ter surgido na igreja um partido chamado os da circuncisão. Aí no ano 44, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Herodes prende alguns líderes da igreja para os maltratar e matou a Tiago, o apóstolo. Tiago, irmão de João. Passou a fio de espada a Tiago, irmão de João. E como isso está no capítulo 12, tá? Versículos 3: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Quer dizer, ainda havia pressão dos judeus sobre as autoridades romanas para perseguir a liderança da igreja. E Tiago foi morto nessa perseguição, e Pedro foi preso, também era para ser morto, mas um anjo apareceu ali e o tirou da prisão, secretamente, sem ninguém ter visto. E Pedro foi livre da prisão. Olha só no capítulo 12, tá? E quando Pedro, né, versículo 13, versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas haviam congregado e oravam. A igreja estava orando na casa de Maria, a mãe de João Marcos, que Paulo e Barnabé levaram na primeira viagem. Maria era uma
casa aberta para a igreja, estavam orando, tá? Quando Pedro bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, para ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E eles lhe disseram: está louca, né? Ela, porém, insistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, né? Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, presta atenção nessa frase: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Ele se escondeu, mas ele mandou falar por Tiago. Tiago já se tornou o líder principal da igreja, tá? Aí, daí para frente, vocês sabem, né, em que aconteceu no capítulo 15, né, quando Paulo e Barnabé foram enviados para a primeira viagem apostólica de Antioquia. Quando eles voltaram para Antioquia, capítulo 15, versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Quer dizer, a igreja em Jerusalém já tornou isso uma verdade, que Paulo chama de outro evangelho, tá? Então, aí o versículo 5 diz: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Irmãos, a igreja em Jerusalém mudou de forma. O grupo dos que eram a favor da igreja voltar para a prática da lei, para a circuncisão, dominou a igreja. E fizeram de Tiago o seu líder principal, porque ele era um conciliador. E Pedro foi preterido, ele foi deixado de lado. Quando a igreja, vocês sabem o que acontece quando a igreja deixa de seguir a palavra profética. Vocês sabem disso. A igreja não apreciava mais o ministério de Pedro. A igreja não estava mais aberta para receber o ensinamento dos apóstolos, da palavra de Pedro. Qual é o resultado? Não preciso nem falar. Qual é o resultado? A igreja perdeu totalmente o vigor do Espírito Santo. Não havia mais, né, milagres, sinais acontecendo. Não havia mais novidade do Espírito, novidade de vida, como havia no primeiro período da vida da igreja. O que aconteceu? Pedro não teve mais lugar para continuar ministrando na igreja. E quando chegou Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém para discutir sobre esse assunto, né, dizendo que vocês não podem voltar para a lei. Aí Paulo dá testemunho, Pedro levanta e dá testemunho, mas quem deu a palavra conclusiva foi Tiago. Vocês sabem disso? Tiago levantou, deu a palavra conclusiva e deu as ordenanças para os gentios que creram cumprirem, como se fosse a ordenança do Senhor. Ele diz o quê? Capítulo 15, versículo 20: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, né? Irmãos, ele deu essas ordenanças. E aí, irmãos, a confirmação dessa mudança drástica de direção da igreja em Jerusalém aparece em Atos capítulo 21. Quando Paulo, na sua terceira viagem, sobe até Jerusalém, versículo 17: tendo nós chegado a Jerusalém, e os irmãos nos receberam com alegria, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Paulo sobe a Jerusalém, não encontra nenhum dos apóstolos, nem Pedro, nem João, ninguém mais estava lá. Ele vê quem? Ele vê o principal líder na época, Tiago. Ele encontra-se com quem? Com
todos os presbíteros de Jerusalém. E aí, esses todos os presbíteros, juntamente com Tiago, falaram para Paulo: Paulo, dá uma olhada aqui, ó. Aqui tem dezenas de milhares dos judeus. Vamos ler aqui, ó. Versículo 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Todos são zelosos da lei e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Quer dizer, todos os judeus que creram, dezenas de milhares, todos eram zelosos da lei, todos eram praticantes da lei. Irmãos, o Espírito Santo perdeu liderança. Não havia quem apreciasse a palavra dos apóstolos. E ele continua com sua ordenança, versículo 25: quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Aquilo que ele implantou em Atos 15, aqui continua valendo para ele. Irmãos, isso não veio do Senhor. Isso aconteceu no ano 58. Atos 15 foi no ano 50. 8 anos depois daquela fatídica reunião em Jerusalém, irmãos, a igreja perdeu totalmente de forma. Totalmente de forma. Ó Senhor Jesus. E agora? Como é que fica? Pedro, para onde foi? O que vocês acham? Para onde foi Pedro? Porque depois de Atos 15, o livro de Atos não registra mais o paradeiro de Pedro. Para onde ele foi? Aí nós somos achar apenas o indício onde foi parar Pedro, na Bíblia, em 1 Pedro. Onde está 1 Pedro? Dá uma olhada. A primeira epístola de Pedro, foi escrita provavelmente no ano 64. No ano 50 foi aquela última reunião onde aparece Pedro, Atos 15, ano 50. 14 anos depois, Pedro escreve essa carta. Ele escreve essa carta de onde? Aqui ele fala da Babilônia, junto ao rio Eufrates, em 1 Pedro 5,13. Mas alguns interpretam Babilônia como figurativo de Roma. Alguns acham que ele já estava em Roma. Mas de qualquer forma, não estava em Jerusalém. Seja na Babilônia, seja em Roma, Pedro não estava em Jerusalém. Por que Pedro não estava em Jerusalém? O que vocês acham? Porque não tinha mais espaço. Ninguém ouvia mais a palavra profética. Ninguém dava a mínima para o ministério de Pedro. Então Pedro foi ou para a Babilônia ou para outro lugar, não sei onde, tá? E quem eram os destinatários da carta dele? Quem eram? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quem são esses eleitos? Então são crentes, tá? Eu diria crentes judeus. Por que judeus? São os forasteiros, estrangeiros da dispersão. Essa palavra dispersão é uma palavra familiar para os judeus, né? Então, eles eram judeus crentes dispersos. Mas dispersos a partir de quando? A partir de Atos 8. Quando surgiu a grande perseguição em Jerusalém, vocês se lembram? Todos foram dispersos, exceto apóstolos. Foram dispersos para onde? Está ruim de memória? Foram dispersos para onde?
Judeia e Samaria. Judeia é a província onde estava Jerusalém, e Samaria logo ao norte, acima, tá? Mas como eles foram parar no ponto na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, conhecida a região por Ásia Menor, né? Estranhamente, irmãos, Pedro não escreveu aos judeus crentes em Jerusalém. Ele não escreve assim, a igreja em Jerusalém, né, vos escrevo. Não. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém seguia outra liderança. Não apreciava mais o seu ministério. Estava sob a liderança de Tiago. Voltaram à prática da circuncisão e da lei, né? E por outro lado, a igreja, a Pedro também não escreve alguma igreja em particular. Como se ele tivesse abrido, né? Ele tivesse aberto uma obra em alguma cidade nova, pregado o evangelho, e depois se mudou e escreve para aquela igreja. Não, ele escreve aos crentes que estavam na dispersão, tá? Então, irmãos, tudo isso nos leva a crer que Pedro escrevia aos judeus crentes que estavam sob o seu ministério na primeira fase da igreja de Jerusalém. Vocês assim creem, não? Ele escreve para aqueles que perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Eles que viveram a prosperidade nos primeiros 6 anos, até que viesse a perseguição. Eles viveram nessa época. E eu vou dar mais uma dica para vocês. Dá uma olhada no dia de Pentecostes. Dá uma olhada lá em Atos 2. Atos 2. Você tem um pouquinho mais de paciência, não? Então, só mais uns minutos. Só mais alguns minutinhos. Tá? No dia de Pentecostes. Dá uma olhada. Capítulo 2. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? De que parte eles eram? Dá uma olhada. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, presta atenção agora, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e Panfilha. Então, esses para quem ele escreveu, para os peregrinos que estavam na dispersão, provavelmente alguns deles eram esses, né, que eram da Capadócia, Ponto e Ásia. Estavam no dia de Pentecostes e se converteram quando Pedro pregou a palavra, e possivelmente, irmãos, alguns deles permaneceram em Jerusalém para viver a vida da igreja em Jerusalém. Ou estou errado? Então, possivelmente, quando chega no capítulo 8 de Atos, surge a perseguição. Alguns foram para a Judeia, alguns foram para Samaria. Esses que eram de Ponto, Capadócia, foram para onde? Foram para a sua terra. Foram para Ponto, Capadócia, na Galácia, Ásia, Bitínia, ou não? E os que foram dispersos na Judeia e Samaria, o que aconteceu? O que aconteceu? A perseguição foi tão violenta, porque ali era a província vizinha de Jerusalém. Vocês perceberam que Saulo, quando perseguia a igreja, ele não se contentou apenas perseguir em Jerusalém, não se contentou apenas perseguir na Judeia e na Samaria, ele foi até onde? No caminho, para que cidade ele se converteu?
Estava indo para onde? Damasco. Onde é Damasco? Síria. Síria é bem mais ao norte de Jerusalém, da Judeia, de Samaria. E depois Paulo confessa, eu não tenho tempo de ler para vocês, Paulo confessa que até por cidades estranhas eu os perseguia. Quer dizer, a perseguição foi muito mais longe do que só na região da Judeia e da Samaria. Então a dispersão foi subindo. Eu vou pedir para projetar um mapa, não sei se estão prontos aí. Aí vocês vão ver, vocês vão entender do que eu estou falando, né? Tá aí, né? Bom, aqui embaixo vocês estão vendo Jerusalém, não estão vendo lá bem embaixo? Jerusalém, onde aconteceu a grande perseguição, né? Aconteceu perseguição. Aí eles fugiram, os perseguidos fugiram para Judeia, várias cidades da Judeia, e foram para Samaria. Só que a perseguição foi violenta, e eles foram perseguindo, que nem Saulo foi até Damasco. Vocês estão vendo Damasco? Paulo foi até Damasco, e por cidades estranhas ele perseguia, subia. Então, irmão, qual é a alternativa? Ir para mais longe. Então a dispersão subiu lá para Capadócia, né? Ali está o quê? Ásia Menor. Ali está para onde eles foram e para quem Pedro escrevia. A sua primeira carta era destinada para os judeus que acompanharam a palavra profética nos primeiros 6 anos da vida da igreja, e na dispersão, na perseguição, alguns foram para a Judeia e Samaria, mas mais tarde foram para aquela região da Ásia Menor. Vocês estão entendendo? Essa história, irmãos, ninguém contou, nós estamos vendo pela primeira vez. Ó Senhor Jesus. Então, ninguém mais queria ouvir a palavra de Pedro em Jerusalém. E a segunda Pedro deve ter sido escrito bem próximo, né, da sua partida no ano 67. E bem próximo do tempo do seu martírio, que ocorreu debaixo da perseguição do imperador Nero, por volta do ano 67. Logo depois do martírio de Paulo, também foi morto sob a perseguição do Império Romano, do rei Nero. E pouco antes da destruição de Jerusalém, no ano 70. Por isso, irmãos, a igreja em Jerusalém já não fazia a vontade de Deus. Voltou para a prática da lei. Que diferença faz no plano de Deus com o judaísmo? A igreja não foi levantada, Cristo não morreu para isso. Cristo levantou, né, para a igreja fazer a vontade de Deus, trazer o encabeçamento de Cristo, com o poder do Espírito, que vem da palavra dos apóstolos. E agora a palavra do apóstolo Pedro foi calada, ninguém mais seguia essa palavra, aí voltaram para a mornidão, né, da caducidade da letra. Mas Pedro continuava alimentando aqueles que continuam seguindo a palavra profética, que viviam naquela região da Ásia Menor, tá? Então, a próxima mensagem, nós vamos falar no Nordeste, e nós vamos... nós vamos mostrar como nas epístolas de Pedro ficou evidente isso, que nós ganhamos revelação a partir das epístolas de Pedro sobre toda essa face do livro de Atos dos Apóstolos que não foi contada por ninguém. Então nós estamos descobrindo, ganhando revelação
em cima disso, tá bom? Então, da minha parte, eu terminei. Amém. Jesus é o Senhor.